Mas a gente vai focar aqui o maior conflito da existência, que tem roubado a alegria, o colorido, a paz de muitas pessoas, que é o conflito vida e morte. A gente tem e entende que quando a gente perde alguém, então um pedaço da gente é arrancado. E como as pessoas têm lidado com isso? Aí é onde entra a inteligência espiritual. Quando a gente fala em inteligência espiritual, a gente não vai voltar para uma questão religiosa, a gente não vai voltar para a questão de religiosidade. Não é isso. A gente vai partir do princípio que somos seres com 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Corpo, que é essa parte física, né? Alma, que é toda a questão de sentimentos, emoções, ira, raiva, alegria, angústia. E espírito, que é a questão do transcender o lógico, buscar um sentido a mais para a vivência, buscar um projeto de vida realmente, o motivo pelo qual estamos aqui. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente vai entender que o que é que as religiões falam, independente de uma religião específica, elas trazem esse transcendental, vai além da questão lógica. É a questão de você se entender, é a questão de você se reencontrar, é a questão de você buscar em si próprio a razão da existência, o motivo pelo qual você está aqui. E como é que isso me ajuda na questão administrar e trabalhar essa questão da perca, do conflito, né? Superar o conflito. Quando a gente vai partir para a questão emocional, a gente vai ver que quando a gente emocionalmente adoece, muita preocupação, uma tristeza profunda, uma angústia profunda, quando a gente chega num determinado ponto, aquilo vai começar a afetar o corpo físico. Então, quando eu adoeço da mente, que não trato, que não foco, que não resolvo esse problema emocional, com o tempo, o meu corpo, fisicamente, ele vai sentir. Então, aonde é que entra o espiritual? Quando a gente se entende, quando a gente se reencontra, quando a gente busca algo maior na existência, eu trabalho a questão da autoliderança, do reencontro do eu, que a gente viu lá nos primeiros capítulos, o resgate da liderança do eu. Quando eu tenho domínio desse eu aprendo a administrar minhas emoções. Quando as minhas emoções elas vão se equilibrando de novo, eu tenho a capacidade de cuidar do meu físico. Então, uma coisa está interligada à outra. O meu espiritual influencia o meu emocional, que influencia a minha saúde física. Tem uma passagem aqui bem interessante, porque você pode pensar. Então, a gente está falando, a gente vem há 10 capítulos falando sobre qualidade de vida, pilares, leis da qualidade de vida, que são norteadores para uma conduta que me ajude a aproveitar, a ter uma qualidade de vida melhor. E eu vou entrar nessa questão espiritual agora. A gente não pode confundir, não é espiritualizar a coisa num sentido religioso, religiosidade. Quando a gente entra na dimensão de religiosidade, a gente também foge da espiritualidade, porque quem é religioso não é espiritual. Religião por religião, ela não traz essa serenidade, essa paz interior que o transcendente promete. E a gente vai entender isso por algumas palavras que Augusto Cury comenta, e quando ele foi estudar, né, trabalhar, investigar a questão da inteligência humana, de conduta humana, de inteligência espiritual, inteligência emocional, ele investiga, ele estuda várias personalidades da história, e uma delas, que a Einstein, faz um determinado comentário. Certa vez perguntaram para Einstein se ele cria em Deus.
Perplexo com a pergunta, ele retrucou que um cientista como ele não poderia deixar de crer em Deus. Em outra ocasião, ele disse que estava mais interessado em conhecer a mente de Deus do que os fenômenos da física. Outro comentário dele diz: Einstein disse certa vez que não compreendia como surgiram as inspirações que contribuíram para a descoberta da teoria da relatividade. Se a mente humana fosse estritamente lógica, o mundo intelectual seria programado e rígido. Não teríamos a inspiração, a criatividade, a angústia das dúvidas. Não teríamos uma ansiedade vital que nos estimula a abrir as janelas da inteligência para resolvê-las. Não haveria escritor nem leitor. Então ele faz um parâmetro de o poder da espiritualidade, o poder que a pessoa tem quando ela encontra o eu, reencontra, faz o resgate da liderança do eu, e o poder que essa pessoa tem quando ela redescobre. Atenda aí, por favor, pai. Quando a pessoa redescobre, se redescobre, né? Então, a gente vai fazer esse paralelo de entender que quando eu tenho domínio desse eu, quando eu tenho domínio do eu mesmo, da minha capacidade lógica, da minha capacidade de escolhas, eu posso administrar minhas emoções e eu posso trabalhar o meu físico. Isso é inteligência espiritual. É você buscar além, você transcender, você buscar um motivo maior para a sua vivência. E como é que isso me ajuda no conflito, Sheila? Quando a gente está dentro desse conflito, vida e morte, o que é que acontece? A gente perde o sentido da vida. A gente acha que não vai sorrir mais, a gente acha que não vai viver mais, a gente acha que o mundo acabou. Quando a gente parte do princípio que eu me reinvento, que eu busco transcender, qual o motivo de eu estar aqui, quando eu busco uma ressignificação para a minha vida, eu começo a entender que a morte ela chegou para uma pessoa que eu amava, mas eu continuo vivo. Então, isso vai me ajudar a sorrir de novo, sem a culpa de, ela não está aqui, e eu voltei a rir. Porque eu vou ressignificar a minha vida. Eu vou entender que eu tenho um propósito aqui. Que talvez a pessoa que já foi, ela já cumpriu o propósito dela. E se por algum motivo foi interrompido, eu posso cumprir o meu e fazer com que outras pessoas alcancem seus propósitos através do meu aqui na Terra. Então, quando a gente trabalha a inteligência espiritual, ela vai nessa vertente. O meu eu espiritual, a minha capacidade de me redescobrir, me ajuda a superar a questão da morte, me ajuda a superar a perca e a entender que eu posso sorrir de novo, que eu posso viver de novo, que eu posso alcançar e tocar outras pessoas. É interessante outro comentário que diz aqui, ó. Augusto Cury, ele faz um relato e ele diz que vivi uma situação semelhante, que aí é outra passagem do livro. Perdi 2 sobrinhos e uma cunhada subitamente. O carro em que estavam acidentou-se gravemente e incendiou-se. As crianças eram como filhos para mim. Meu querido irmão perdeu na época toda a sua família. Daria tudo o que eu tenho, todas as conquistas, todos os meus bens materiais para trazê-los de volta à vida. Choramos lágrimas incontidas. Todos os psiquiatras do mundo não poderiam nos consolar, mas Deus foi nosso consolo na tempestade, nossa âncora na tormenta, nosso conforto na dor. Quem somos? Para onde vamos? Como é possível resgatar a identidade da personalidade depois da morte? Então, Augusto Cury, ele faz esse paralelo, né?
Você pode ter o acompanhamento de vários psiquiatras, de vários psicólogos. Eles vão usar de remédios, de medicamentos, de metodologias para ajudar você a canalizar sua dor. Mas nada se compara à questão Deus, o espiritual, a âncora, o porto seguro, esse transcendental que lhe renova, que lhe dá força. Ele até faz um comentário sobre a questão de ciência e religião, que tem uma visão, uma busca bem parecida, só que com visões distintas. A religião, ela busca sanar essa questão, vida e morte, abrindo nossos olhos para o transcendental, para a gente ver que a vida não termina aqui. A ciência, ela faz a mesma coisa, só que ela faz no sentido de buscar mecanismos, cura, tratamentos que façam com que a gente tenha uma longevidade maior. Então, as duas, elas trabalham esse conflito, vida e morte, porque a gente não aceita o ponto final, que você viva de novo, que você busque coisas novas. É um processo que não é fácil, é doloroso, é difícil, mas é possível. E lembre, a sua mente, sua capacidade espiritual, sua inteligência espiritual, ela influencia a sua mentalidade emocional, sim, que pode curar seu corpo físico, sim. Augusto Cury diz uma coisa muito interessante, que a ciência se cala quando a fé entra em cena. Porque tem coisas, minha gente, que elas são inexplicáveis pela razão. E tem até uma questão que ele fala que é bem interessante, são pontos de vista. A ciência tem um ponto de vista, a religião ela tem outro ponto de vista. E a gente tem que entender que às vezes o nosso problema é porque nós estamos olhando com a perspectiva errada. Nós estamos olhando de um ponto de vista equivocado. Para você entender melhor, imagine duas pessoas saíram na rua e pisaram no cocô de cachorro. Aí você, Sheila, o que é que isso tem a ver? Mas vê o pensamento. Aí a primeira pessoa, ah, Deus, isso só acontece comigo, meu Deus, que azar. E a outra, ainda bem que eu estava calçado. É questão de perspectiva. Talvez o seu sofrimento hoje ele permaneça pela sua perspectiva. Como é que você se vê? Como é que você vê as pessoas que lhe rodeiam? Como é que você está vendo sua situação? Então, com isso eu não lhe digo que é fácil, porque quando a gente está imerso numa situação triste, como é a questão da perca, só quem está passando pela situação tem consciência da dor e do sofrimento. Mas o que eu quero lhe dizer é que é possível você não se afundar nesse mar de sofrimento e de angústia. É possível você se levantar, sorrir de novo, sem peso na consciência, sem se sentir mal com isso. E fazer com que a pessoa que você perdeu, fazer com que você se fazer lembrar e lembrar-se dela. Porque eu tenho certeza que a pessoa que você amava não queria lhe ver triste, cabisbaixo e ver que a sua vida acabou. Então sorria por você, sorria por ela e aproveite para usufruir da capacidade espiritual que nós todos temos. E trabalhar essa capacidade para que a gente venha desenvolver habilidades que nos levem e nos conduzam a uma qualidade de vida melhor, tá? A gente vai falando um pouquinho mais sobre durante a semana. Esse é um capítulo um pouquinho mais complexo, com as ideias. A gente vai falando um pouquinho. Semana que vem estamos no último capítulo. Essa série de conversas vai ser colocada num canal no YouTube, tá? Aparece lá, Mesa Redonda. A gente teremos outros livros, até teve já sugestões de algumas pessoas de alguns livros para a gente comentar, para a gente ler junto. A intenção é a gente crescer junto, a gente compartilhar, a gente trocar ideias. Então comenta, compartilha e dá uma procuradinha lá no YouTube, Mesa Redonda. E a gente se vê no próximo capítulo.